Seja muito bem-vinda. Você está vendo agora, provavelmente deve ser a gravação da primeira mentoria de 2021 do nosso projeto, que foi tão acolhido por vocês, fiquei muito feliz. Projeto Mentoria 8 em 1. Como vai consistir esse projeto se você está sabendo agora? Você não sabia disso. Até o final do mês, nós temos aí 8 meses restantes. Até o final do ano, perdão, nós temos 8 meses restantes. O que vai acontecer é que em cada mês eu vou sortear uma pessoa para ela ter 1 hora de mentoria aqui comigo gratuitamente. 1 hora aqui, ó, eu e você conversando, e você vai poder trazer todos os seus objetivos, aquilo que você está querendo, precisando de ajuda, para que eu possa de fato te ajudar e você sair da mentoria com uma estratégia pronta para você aplicar e ter o resultado que você quer. É como se você estivesse me pagando para justamente ter uma sessão comigo comportamental para te ajudar a emagrecer sem dieta, mudar comportamento, mudar hábitos que sempre te sabotam, que sempre fazem você se perder no processo, digamos assim, tá bom? Na mentoria de hoje, sejam bem-vindos aí, pessoal. Na mentoria de hoje, é a de maio. Hoje, quem vai participar, quem foi sorteada foi a Poliana. Ela já deve estar chegando. Enquanto isso, eu vou fixar aqui, ó, o comentário para o pessoal depois que for chegando, tá bom? Então, o funcionamento vai ser esse, tá? A única exceção, assim, que a partir de junho vai ser sempre toda a primeira quarta-feira. A primeira quarta-feira do mês, exatamente, a primeira quarta-feira a partir de junho, né? Já vou te chamar, Poli. A primeira quarta-feira, a partir de junho, vai ser sempre nessa data, tá? A partir de junho até dezembro, a primeira quarta-feira do mês, 8 horas da noite, vai ser a mentoria. A única exceção foi esse mês agora, que nesse mês está sendo na segunda semana, né? Mas não tem problema, que eu optei fazer assim para justamente, vou fazer só a partir de junho. Não, vamos fazer por agora mesmo, né? E depois pro pessoal, para ter uma pessoa a mais. O massa desse projeto, se você tá caindo de balão, digamos assim, é que eu faço a mentoria com uma pessoa, eu ajudo ela a superar as dificuldades dela, a começar a ter os resultados que ela quer, que ela precisa, sem ela colocar um centavo na minha mão. É uma maneira de eu ajudar as pessoas que estão com dificuldade, estão precisando de ajuda agora na pandemia, e sem contar que quem assiste sempre aprende junto. Né? Você está assistindo alguém passar por um processo de mudança e alguma coisa sempre é muito válida para você. Isso eu te dou certeza, porque eu atendo pessoas todo dia e eu vejo muita similaridade na dificuldade delas. Então, se eu gravasse todas as minhas sessões com os meus pacientes e transformasse em podcast, em vídeo, por exemplo, eu tenho certeza que muita gente, nossa, como eu nunca pensei nisso antes. Né? E você vai ter oportunidade aqui ao longo, até o final do ano, sempre uma vez ao mês. A Renata já chegou, a Jaque, boa noite, Rafa. Boa noite, Edu, tudo certo e você? Espero que esteja tudo bem com você e sua família. Ana, seja bem-vinda. Agora eu já vou chamar aqui, ó, a Poli. Transmitir ao vivo com Poliana, acho que é aqui. Vamos lá. Te chamei aí, Poli. Fiz o convite aí. Bom, eu acho que eu fiz certo. Aqui, convidar, ó, vou convidar de novo. Aqui. Vê se aparece aí pra você. Enviei por um outro jeito agora aqui. Acho que é o jeito convencional. Aê! Que ótimo te ter aqui, minha amiga. Tudo bem aí em Portugal? Tudo bem contigo. Tudo ótimo também, graças a Deus. Aqui tá um friozinho que não é igual daí, né? Mas tá gostoso aqui. É, aqui é para ser primavera, mas tá bem friozinho. O Tá um tempo outono mudou. misturado com primavera, né? É É, aquele, é tá. aquele, é aquele outono que não. É aquela primavera que não quer largar o outono, digamos assim. Quer não. Mas a gente teve uns dias bons de sol, mas agora chuva e frio. Ai, que delícia, eu tô precisando de chuva aqui. A gente, isso aqui tá num tempo seco, você não faz ideia. Nossa, tá complicado. Pessoal chegando aí, gente. Depois, tá? Ao final, ou conforme aqui no decorrer também, se houver alguma pergunta que caiba bem no que a gente estiver conversando, eu paro para falar alguma coisa, tá? Mas eu vou me esforçar mais a ficar mais disponível aqui para Poli, tá? E aí qualquer coisa no final da live eu respondo algumas coisas. A melhor maneira, eu creio que aqui na mentoria para a gente fazer, vamos combinar assim, aqui no Instagram, né?
Eu não sei para onde está aparecendo aí para você. Para mim está aqui embaixo, ó. É uma caixa, é um balãozinho que tem uma interrogação dentro. É um balãozinho que tem uma interrogação dentro. Você clica nele, ali você pode colocar a sua pergunta, que eu não perco ela no chat. Né? Porque vai entrando e saindo gente, e aí sua pergunta vai subindo. E às vezes fica difícil. Se você colocar nesse balãozinho com uma interrogação dentro, ela fica organizadinha. Aí no final aqui da nossa mentoria eu posso parar e responder alguma coisa que você perguntou sim. Combinado? Sejam bem-vindos aí então. Poli, primeiramente, seja muito bem-vinda, tá? Espero hoje aqui. Estava inclusive fazendo uns 5, 10 minutinhos aqui de introspecção, desejando que eu conseguisse literalmente te ajudar, né? Isso aqui para mim é novo também. Então, se você está um pouquinho nervosa, saiba que é recíproco, tá? Mas a melhor maneira da gente conduzir isso é a gente ser bem sincero e íntegro, aberto um com o outro, né? E Sim, quando sim. alguém procura a minha ajuda, eu gosto de pensar assim, que é na verdade o certo, né? Imagine que você me contratou para te ajudar. Imagine que você estivesse pagando, que é a mesma coisa, né? Se eu estivesse te ajudando, eu ia fazer exatamente a mesma coisa. Você foi lá, contratou o Rafael para te ajudar com algum objetivo ou para conseguir alguma coisa, alguma dificuldade que está muito te atrapalhando, digamos assim, em um projeto, alguma coisa que você está fazendo. Ou às vezes não está te atrapalhando, que eu te conheço um pouco, mas às vezes te traz ainda insegurança alguma coisa que você está conseguindo fazer por enquanto, mas talvez fique uma pulguinha atrás da orelha do tipo, mas e se voltar a acontecer isso, né? E se eu ser assombrado de novo por aquela dificuldade lá que me atrapalhou no passado? Coisas assim que muitas vezes, do lado comportamental, ninguém te ajuda. Todo mundo às vezes fica falando só de comida. É claro que comida a gente pode falar hoje aqui, não tem problema nenhum. Mas muitas vezes eu acredito que o que vai fazer diferença para você é aquilo que você vai aprender de lidar com você mesma e levar, né? Então eu queria te perguntar assim, bom, que objetivo que a Poliana quer que eu ajudo ela a conquistar? Bom, primeiramente quero agradecer, né, a oportunidade. Imagina! Quem não acompanha o Rafa tem que acompanhar. Eu aprendi muita coisa, né, desse período de pandemia do ano passado, que a gente entrou num projeto também, Sim, que foi até pago na altura, que era você e a personal, Laura. Foi sim, muito bom sim. também, foi no início da pandemia também, que ajudou Ano bastante. passado, né? Ano Foi, passado, eu lembro. foi muito bom porque eu entrei nesse projeto e de repente veio a pandemia. Eu acho que se não tivesse entrado nesse projeto, com certeza eu teria desistido, né, ali naquela altura. Então, Uhum. desafios é sempre bom. Gosto muito de desafios, gosto de ser Que desafiada bom! Que e isso bom. ajuda bastante. Então, Hoje, você tá no nosso projeto lá também, né? No nosso grupo de 300 vezes ser ativo nesse ano, tá conseguindo, inclusive, fazer ótimos resultados lá. Já te falei isso, mas falando aqui novamente, né? E quando você olha assim para sua vida, de tipo, eu tô conseguindo fazer X, eu já conquistei Y, mas tem alguma coisa que você sente que você precisa de ajuda, ou que seria legal ajuda para você melhorar alguma coisa, ou conquistar alguma coisa? Às vezes conseguir, sei lá, se livrar de alguma dificuldade que normalmente você tem. Se você pudesse pedir ajuda, Rafael, me ajuda com isso, o que seria? então, é, as pessoas me perguntam muito sobre o açúcar. Por que que eu Uhum. desisti de estar comendo açúcar e assim? Até teve um dia que eu confundi uma resposta que você me deu sobre uma coisa que eu vi lá no comentário. Você falou, cuidado para não se enganar. Sim. Então, É isso aí que eu queria te então, perguntar, inclusive, né? Você está nesse projeto aí seu de sem açúcar e tudo, né? E dentro desse projeto tem coisas que te geram insegurança, tem coisas que te geram dúvida, que você tem um certo receio, ou mesmo que você já encontra dificuldade, né? Eu, quando fiz meu projeto sem açúcar, não encontrei dificuldades. Então, por isso que eu estou te perguntando. sim. Então, quando dá aquela gana minha de doce, né, nos picos de ansiedade, eu Uhum. como muita fruta. E eu Uhum. sei que a fruta também tem Para açúcar. E às tentar vezes enganar as o pessoas. cérebro, né? Isso, e às vezes as Uhum. pessoas pensam que como que ela fica sem doce. Então, não é totalmente sem doces que eu fico, né? Porque
tem açúcar praticamente em todos os alimentos, né? Nos vegetais, nas frutas. Então, dá Entendi. para enganar bastante nesse ponto aí do açúcar. Tá, e você usa as frutas, mas você tem dificuldades além disso? Por exemplo, esses momentos de gana que você falou aí, esses momentos que dá uma impulsão, né? Uma vontade de comer por impulsão ali doce, imagino. Que dificuldade que você encontra? Você percebe um padrão, assim, digamos, quando acontece? É próximo de uma TPM? Não é? É em Sim, situações, por sim, exemplo, que sim. você trabalha muito, você cansa muito? Como que é? É, quando tá perto do período e no período dá aquela loucura. Já cheguei a comer uma caixinha de ameixas De assim, ameixa? tudo de uma vez, pegar e parece que Uhum. aquela compulsão mesmo ainda tem essa compulsão ainda. Uhum. Aquela E quando é você faz incontrolável. isso, quando você fez isso com a ameixa, por exemplo, né? Como que foi o ato? Você de fato parou para comer sem sentir o gosto direito? Como que foi? Era um comer que você estava fazendo outra coisa ao mesmo tempo? Era um comer que É, você estava prestando atenção, mas você já estava praticamente não, é jogando para engolindo dentro? mesmo. É aquela Uhum, loucura mesmo de engolir mesmo. uhum, Agora, até teve uma experiência que eu tive esses dias que eu tava com vontade de comer sorvete. sim. Deu aquela coisa, ai, quero comer um sorvete, um sorvete. Aí eu penso assim, não, mas se eu comer o sorvete hoje, não é aniversário de ninguém. Eu não tenho um motivo especial para comer esse sorvete. Aí eu Aham, peguei um iogurte natural, whey protein, coloquei, certo. coloquei amêndoas e coloquei mel de agave em cima. E eu comi aquilo, assim mesmo, saboreando ali, sentindo tudo. E na minha sensação era um sorvete. Tá, era isso que eu ia perguntar. Isso que você fez, você sentiu que, digamos, substituiu o sorvete? Ou depois você ainda ficou com vontade Sim, de nossa, outras eu coisas? comi assim, aí foi um momento mesmo. Quando a gente come mesmo, saboreando, sentindo os sentidos, é outra coisa. Agora, Eu tipo, entendi. não tem nada a ver. Quando a gente pega para comer, igual quando eu peguei essa caixinha de ameixa que eu coloquei ela para dentro. Não foi saborear, não foi sentir, não foi nada. Foi mesmo para compensar aquilo. Uhum. E foi para compensar o quê? Era uma sensação ruim? Era um dia ruim? Era Não, dores, era cólicas? O aquela que é? cólicas e aquela frustração, aí passou. Só que isso eu sei que acaba me fazendo mal, por quê? Aí o que que eu penso? Só porque a ameixa é saudável, não é, que eu comi exagerado. Aí depois Que bate bom aquela que você culpinha, percebe né? isso. Que bom que Bate você aquela percebe. culpinha. Nossa, por que que eu comi desse jeito? Nem tive sabor de nada, né? E nem adiantou nada. Adiantou porque Uhum. depois eu fiquei com mais cólica ainda, porque eu tive que levantar de madrugada, porque a ameixa solta o intestino. Sim, sim. Ela facilita o fluxo intestinal e pode até dar um pouco de diarreia. É. Foi isso que aconteceu. Eu falei, pra que eu fiz isso? Uhum. Nem curti o momento, nem nada. É importante perceber, né? Hoje mesmo eu atendi uma paciente assim, em que ela tá iniciando o período menstrual dela, o período de TPM, né? De pré-menstrual, na verdade. E nesse período ela disse que ela fica muito impulsiva, né? Ontem mesmo ela disse que fez uma receita de cookies até saudáveis, com aveia, etc. Mas ela comeu a bandeja inteira, Aí. né? Ela comeu a bandeja inteira por conta do efeito da TPM dela. Aqui, tá, gente? Não me entenda mal, quem está assistindo agora, quem vai assistir depois. O meu intuito aqui, claro, com a Poliana, e claro, para quem passa por isso também e está assistindo ou vai ouvir depois no podcast, ou vai ver depois a gravação, é te fazer enxergar coisas que muitas vezes você disfarçou. O que eu quero dizer com disfarçar? Comportamentos nossos, Poli, que a gente tem muitas vezes assim, que a gente perde o controle, né, e tudo mais, muitas vezes eles se originaram em algum momento que você camuflou aquele comportamento. O que eu quero dizer com isso? Você colocou um rótulo que passa a ser aceitável aquele tipo de comportamento. Tá? Aqui eu não estou falando que não existe cólica, não estou falando que não existe o que acontece com a pessoa. Isso de fato Uhum. existe, isso de fato influencia. Só que aquilo que a gente cria como verdade dessa situação determina muito mais.
Porque há pessoas que passam por exemplo, por dias muito difíceis, por situações, às vezes, emocionais muito puxadas, né, muito intensas, etc. E a pessoa ainda consegue ter melhores escolhas. Ela ainda consegue manter, de certa forma, Sim, melhores escolhas. Então, não é o fato de passar por tempestades que faz a gente sempre encostar o barco, entendeu? Não necessariamente isso. Às vezes a gente colocou um rótulo ali que deixa aquele comportamento, aquela opção de se comportar daquele jeito, mais gostosinha, menos, digamos assim, com menos fraqueza aos nossos olhos. Então, se em algum momento você passou por TPM e você enxergou que aquilo ali era algo que todo mundo tem e todo mundo começa a se comportar assim, e é porque você merece, é porque você tem cólica, é porque você passa por dores, etc. Então você é uma merecedora de ter um prêmio, de ter uma recompensa. Esse acreditar faz você de fato, é o que a gente chama de crença limitante, né? Esse seu enxergar e criar esse rótulo que tipo, não, mas na TPM eu sofro muito, então eu mereço comer. Então quando a gente cria esse rótulo, a gente se acomoda nele. Ao se acomodar verdade. nele, a gente se fecha para se comportar de uma maneira diferente, né? Vamos pensar em uma situação às vezes diferente, mas que seja puxada em termos emocionais também. Por exemplo, uma pessoa que ela está desempregada, ela está muito difícil para ela e amanhã é uma entrevista de emprego para ela. Pessoal, Travou. vocês estão me ouvindo aí ou é só a Poli que não está me ouvindo? Agora sim. Agora Tá, tá voltou? ok. Voltou. Voltou? Você tá perto do modem aí? Sim, sim. Tá? Porque aqui tá normal para mim. Aqui não oscilou nada, não. É, Como eu estava dizendo, quando a gente acaba se acomodando, voltou. Era eu mesmo, Lani? Era eu que tinha travado mesmo? Como que foi? Eu queria saber aí para entender se foi o meu ou se não foi. Eu estou ouvindo os dois. Só confirma para mim, Lani. Esse voltou, eu não sei o que você está querendo dizer. Se foi voltou para Poliana ou se eu voltei para você também. Era eu que tinha travado também. Tem um delay. Acho que era Tá você, normal. tá? Aqui travou também. Então foi eu mesmo. Então foi eu mesmo. Travou duas vezes, Rafa. Ok. Então retomando, tá? Bom, aqui não tinha oscilado nada para mim. Inclusive eu tô colado no modem. Mas vamos lá. Voltou, eu tinha travado os dois tinham travado, tudo certo. Ok, vamos lá. Quando a gente se acomoda em um comportamento assim, a gente se fecha. Esse que é o problema. Quando a gente se acomoda em uma crença assim, a gente se fecha para se comportar de uma maneira diferente. Por quê? Porque a gente acreditou naquilo ali, aquilo é confortável, aquilo é gostosinho. E para que a gente vai mudar? Concorda? O cérebro sempre vai optar por aquilo que é mais gostosinho, por aquilo que tem menos Mais fácil. desconforto. Exatamente. Se a gente quer começar a se livrar desse comportamento durante uma TPM, a gente precisa quebrar esse rótulo. A gente precisa questionar se isso realmente é verdade. Há várias maneiras da gente questionar isso. Uma das mais eficientes que eu acredito é quando a gente consegue encontrar pessoas que passam pela mesma situação que nós, ou situações semelhantes, mas que são punk também, digamos assim, e que essa pessoa não se acomoda em uma coisa confortávelzinha. Ela age de uma maneira que ela acha certa. Quando a gente vê uma pessoa assim, a gente pode tentar aprender com ela o que ela faz de fato, né? Por que ela faz, o que move ela a se comportar diferente assim, o que faz ela acreditar que aquilo não é verdade. Só que um excelente exercício também é quando você se pergunta, bom, até onde isso é verdade? Né? Quando você se Sim, pergunta sim. agora, até quando TPM é sinônimo de eu me entregar às minhas emoções? Né? Porque quando eu me entrego, Sim, eu estou optando por isso, concorda, Poli? sim, sim. Né? Eu Eu estou passei. optando. Ontem foi uma coisa bem parecida, assim. Eu tava com muita dor de cabeça, fazia tempo que eu Uhum. não tinha essas enxaquecas fortes.
E eu Uhum. já sei o motivo, porque tá muito frio, e estando esse tempo frio, eu não tomo água, é impressionante. Eu tô aqui com um copinho de água, mas O hoje eu meu tá aqui também. tomei essa garrafinha só de água e é pouco. E ontem eu tomei menos que isso, então minha cabeça estava explodindo. E É aí falta de vem água. aquele famoso, eu falo que eu tenho os dois, né? O bichinho aqui na cabeça, que é o consciente e o subconsciente, que fica assim. Aí você tá com dor de cabeça, não vai fazer exercício, não. Tá muito frio, tá Aham, chovendo. aham, Aí fica aham. aquela coisa na minha cabeça. Aí eu tenho que pegar e fazer o exercício no susto, porque se eu ficar pensando muito, eu não faço. Uhum. E eu já vi que eu tenho que ter mais esse controle é nessas alturas. Eu ainda É, não o que. consigo controlar essa compulsão minha de ter essa gana do paladar doce na minha boca. Então, Tá. é por isso até quem me conhece fala assim, nossa, o dia que você comer açúcar, coitada de você, porque você vai cair aí numa maré sem fim, né? Uhum. Porque quando bate a ansiedade, eu tenho que sentir um sabor de doce ali na minha boca, parece que, não sei. Então, isso é muito importante você perceber, porque não importa se você não está comendo doce, porque você ainda está com os mesmos instintos, Com os digamos assim, medos, entendeu? né? E você está com os medos, mas você está ainda com os mesmos gatilhos, os mesmos instintos para comer. Foi o que eu cheguei à Sim, mesma, foi o que eu cheguei à mesma conclusão comigo, lá na época que eu parei de comer doce. Fiquei meio ano sem comer doce. Eu percebi que, claro, as vontades que eu tinha, elas diminuíram com o tempo. Elas diminuíram. sim. Só que afetou radicalmente a minha vida. Afetou de uma maneira em que eu não era mais feliz, porque eu deixava de comer um bolo, deixava de comer. Ia no aniversário, não comia bolo, ia em algum lugar, ia ter sobremesa, não comia. Então, isso eu comecei a perceber como que isso estava me afetando negativamente. É importante ter essa percepção, por quê? Porque é aquilo que eu acredito, né? A negação, você fugir de algo que você quer resolver na sua vida, que você acredita que às vezes não comendo você vai resolver. Quando a gente tem esse comportamento, nós estamos não acolhendo a nossa dificuldade. Nós estamos Sim. querendo forçar que ela vá embora. Tipo, ó, eu vou deixar de comer para você ir embora. Mas isso não acontece. Isso não acontece. Tanto é que a chance de aflorar essas vontades em momentos mais vulneráveis seu é maior, como uma TPM, algum evento traumático, tipo perder uma pessoa especial durante uma pandemia, você viver um Sim. certo tipo de luto, você ficar radicalmente abalado por alguma notícia, até pela sua saúde mesmo. Então, em situações assim, pode aflorar os mesmos comportamentos que você tinha antes. Então, a Sim. solução para isso, Poli, é sempre acolher a dificuldade, entender por que ela acontece e começar a modificar ela. Que é o que eu estava dizendo. Por que que acontece? Normalmente, esse vínculo ligado ao doce, a TPM, acontece por influência social. Normalmente, a origem dele é. Porque a Uhum. menina, ela passa a ouvir de amigas ou da mãe. Come um chocolate que passa, come alguma coisa, toma alguma coisa que passa, você vai sentir melhor. Ou ela vê pessoas dizendo isso, às vezes em redes sociais, em novela, em qualquer coisa, a pessoa tá Sim. lá, toda morocochô, numa TPM, aí tá com a caixa de bombom comendo. Isso fica no nosso subconsciente, no nosso inconsciente. A gente vai armazenando as informações que, quando tiver de TPM, tá tudo bem, todo mundo faz, É, tá tudo bem. é Então verdade. passa a ser um comportamento que você acredita naquilo piamente e por acreditar naquilo piamente. E quando eu digo piamente é cegamente, né? Você não questiona Uhum. aquilo, aquilo acaba ficando automático. E quando fica automático, você não tem controle. Como que a gente recupera o controle? Quando a gente acolhe, entende que, tipo, não, eu erro, foram situações na minha vida até hoje que me fizeram errar, só que o mais importante agora é eu questionar isso. Até onde é verdade que uma situação de cólica, uma situação de dificuldade é sinônimo de eu comer chocolate? Sim, Quem sim. me garante que isso realmente é verdade? Eu escolho que isso para mim é verdade ou eu escolho que outras coisas podem ser verdade? Porque cólica, esses sintomas, há outras maneiras de abrandar eles. Não precisa ser comendo chocolate. Há outras maneiras. Né? Existem, por exemplo, hoje em dia, produtos específicos no mercado, em suplemento, chás, que são voltados, que diminuem a tensão pré-menstrual. Diminui mesmo. Só que é muito mais confortável o quê? Eu acreditar que comer chocolate é melhor, porque eu ganho com isso. Eu ganho conforto, eu ganho Verdade. prazer.
Quando a gente olha para o Verdade. comportamento sem o rótulo, sem as nossas crenças, sem aquilo que a gente fica preso, digamos assim, acreditando cegamente, a gente tem a condição de questionar aquilo se realmente é uma verdade. E quando a gente começa a questionar isso, a gente abre porta para colocar outra verdade. É o que na psicologia, né, eles chamam de reeditar, ressignificar algo que está te prejudicando, né? E normalmente são verdades. Eu estou de TPM, eu mereço comer chocolate. É, o chefe abusou de mim, não fisicamente, mas abusou de passar Uhum. muito trabalho para mim. Eu mereço comer uma pizza hoje. Aquela Nossa, compensação. furou o meu pneu hoje, então não quero saber de fazer janta, não. Vou pedir comida. Então a gente começa a criar essas verdades e nos apoiamos nela, porque é sempre confortável, eu sempre ganho com isso. Só que quanto mais a gente tem uma mentalidade de entender que esse processo ele é apenas um sustinho de prazer e logo ele traz consequências negativas e eu passo a ter uma visão mais de longo prazo, mais isso me favorece a questionar essas questões e passar a ter uma responsabilidade com auto-amor por mim. Então, o que é que de fato eu quero? Furou meu pneu, mas eu quero finalizar o dia com esse susto de prazer e depois ainda ficar mal, sabendo que eu comi uma coisa que eu não queria, e ainda com o pneu que aconteceu comigo lá? É isso que realmente eu quero ou eu gostaria de finalizar o dia de uma maneira que eu sentisse mais orgulho de mim, da postura que eu tive, de como eu me posicionei, o que eu escolhi, né? Quando a gente escolhe o que nós queremos, de fato, fica muito mais fácil. E isso está fazendo sentido para você, Pô? Sim, sim. Porque em vez de ter um problema, a gente arruma dois, né? Sim, arruma dois. Muito Fica verdade com isso. o problema que não está solucionado, né? E além de tudo, ainda fica com a consciência pesada. Muito verdade. E isso que você está falando é um ótimo exercício para, em momentos assim, você se perguntar: comer chocolate vai resolver? E eu sei que muita gente vai estar ali naquele gatilho de eu mereço, que nem quer pensar nisso. Mas se você quer mudar, você precisa colocar no modo manual, tirar do automático. Você precisa se perguntar, você precisa entrar em contato com você, se ouvir, ressignificar algo. Vai resolver comer chocolate ou só vai piorar? Não, eu só vou sentir um prazer agora, vou me anestesiar agora, mas depois vai continuar do mesmo jeito. E quem garante que amanhã eu não vou repetir isso? Então eu passo a ter uma visão mais ampla da situação, né? E aí eu posso ter uma postura melhor para Eu isso. penso muito nisso mesmo. Às vezes, tipo, quando dá aquela vontade de comer um doce, né? Igual eu tava querendo comer o sorvete, eu fiquei Uhum, pensando, mas se eu comer o sorvete hoje, amanhã eu vou querer comer de novo. uhum, Aí eu vou querer comer outra coisa. Quando uhum. eu ver, eu já voltei com meu açúcar de novo. Então, Exato. mais vale procurar uma solução mais válida, né? Igual eu fiz Que vai aquela misturinha. eficientemente te ajudar, né? Digamos assim. Sim, que vai ser saudável e estar presente, né? Comendo aquilo, que foi o que eu fiz, que foi muito bom. Nossa, eu acho que foi uma sensação muito boa. Comer do jeito que eu comi ali me compensou bastante, me Que legal. saciou E você não teve e, culpa. e não tive culpa. Fantástico. Não tive culpa, porque aí eu fico pensando, não justifica. Se eu cair, eu fico pensando, se eu cair nessa, eu já sei que depois vou me compensar, e aí é onde a gente desmotiva e larga tudo, né? E eu gostaria que você pensasse agora. Se você resolvesse esse problema com o doce na sua vida, isso te traria uma paz duradoura, imagino, né? Se você Muito. resolvesse esse problema. Eu acredito que assim, é aquilo que eu falo, que inclusive eu falei hoje nos stories pro pessoal, é focar como que eu posso ser eficiente. Porque às vezes o emagrecimento que a pessoa ela busca, talvez seja até o seu, pô, mas também de quem vai ver ou ouvir, tem muitas coisas que ela consegue perceber que eu preciso melhorar aquilo, eu preciso corrigir aquilo outro, eu preciso ter esse hábito, eu preciso me livrar desse hábito. Ela vê muita coisa. E quando ela quer fazer muita coisa, ela tem muito esforço. E pela minha experiência, ela tem pouco resultado. Por quê? Porque o foco dela está disperso, ela não está focada. Ela está querendo fazer um monte de coisa. Então, nada daquilo vai resolver. E ela vai se fadigar, porque vai cansar. Ela vai colocar Sim. muito esforço em muita coisa, mas o resultado que ela tem é frustrante. Imagina você ir lá tentar se esforçar e mudar muita coisa, e aí você vê assim, pequenas mudanças.
Frustra qualquer um. Ninguém consegue manter isso pela frente. E é o que acontece com a maior parte das pessoas. Então, para essa mudança sua com chocolate, a gente precisa ser cirúrgico com chocolate, com doce, né? Com tudo. A gente precisa Sim, ser cirúrgico. A gente precisa entender que, tipo, se eu fizesse essa mudança, se isso mudasse para mim, o resultado seria muito grande. Tipo, eu colocaria um esforço menor em relação a toda a consequência, todo o resultado que eu posso ter. Eu estou falando sim, isso para justamente a gente chegar em um ponto que eu acredito que vai ser assim, divisor de águas para você. Normalmente eu percebo que para as pessoas que trabalham comigo. Claro que eu posso errar. E se não for também, você pode falar, Rafael, não, mas isso não faz sentido para mim. Tá tudo bem, tá? sim, É sim. que eu vejo isso acontecer, então eu acredito que possa agregar a você. Que é o quê? A ciência da motivação. Tem gente que considera motivação uma frasezinha, sei lá, algum conceito que você acredita e aquilo te motiva. Não, tá? A ciência da motivação, existe uma ciência por trás de fato. E para a gente entender melhor, de uma forma que a gente não precisa aprofundar tanto, a gente precisa partir do início. O início o que é? Olha a palavra motivação, né? Para você agir, você precisa de um motivo. Esse motivo que Uhum. seja importante para você. Onde que as pessoas erram, Poli, que talvez você possa ter errado até hoje? Essas pessoas, elas usam motivos superficiais. Olha só, presta bem Uhum. atenção que isso pode fazer muita diferença para você. As pessoas, elas usam motivos superficiais, porque elas não dão conta sozinhas, normalmente, de acessar outros motivos. Então elas ficam na superfície, na casca da coisa. Então quando eu pergunto para a Poliana, mas por que você quer tanto emagrecer, Poliana? Possivelmente você vai me dizer coisas ligadas a seu corpo, roupas, conseguir fazer uma coisa que você não consegue bem, se sentir bem em uma situação que talvez você não se sinta. Gira em torno disso? Sim, sim. Ou tem mais coisas? Antigamente era mais pela estética. E Hoje eu hoje? acho que hoje eu já gosto do meu corpo. Uhum. Hoje eu já Mas gosto do meu quando você pensa corpo. assim, eu quero diminuir meu consumo de doces e quero perder peso com isso. Qual é o motivo que faz você querer isso? Ou os Ai, motivos, né? os motivos é Pode ser não plural. voltar ao que eu era ser antes, né? Não Tá? voltar àquele corpo que eu tinha, né? Ou seja, é E um receio, melhorar um cada vez medo. mais. É Sim, um de receio, um voltar ao medo que de era. vivenciar aquilo de novo. Ou seja, de ter a Sim, sua autoestima abalada, a sua confiança abalada, de você se sim, ver no sim. ponto zero. É isso, não é? Sim, sim. Legal. Esse motivo, ele é até legal porque ele tem ainda um fundo emocional nele. Ele tem um fundinho emocional. Mas ele é Sim, mais racional ainda, porque você olha, você compara. E qual é o problema, sim, Poli, e para quem está assistindo e para quem está vendo? Isso aqui pode fazer muita diferença para vocês, hein? É, o ser humano, ele é um ser emocional. Ele não é racional. Então, se a gente olha a própria estrutura do cérebro humano, o órgão, você vai ver que a maior parte do cérebro, da estrutura dele, é ainda do nosso cérebro reptiliano, do nosso cérebro mais animal. Com isso, boa parte, e a ciência já mostrou isso, boa parte das nossas ações, das nossas escolhas, dos nossos comportamentos hoje em dia, são influenciadas por esse cérebro mais animal, que ele é o quê? Reativo. Ele age por impulso. Reprodução, né, sexo, comida, alcançar metas, como por exemplo status de trabalho, né, essas coisas. Normalmente as pessoas elas agem pela como se fosse um impulso, é uma gana que ela tem, mas é um impulso que ela é emocional que guia ela, digamos assim. sim, E os comportamentos que te acomodaram, que você tem hoje, qualquer pessoa isso, os comportamentos que acomodaram uma pessoa, qualquer ser humano, eles são encharcados de motivos e benefícios e prazeres puramente emocionais. Ou seja, é totalmente fortalecido por esse lado do cérebro emocional. Quando você tenta usar motivos racionais, essa briga nem há briga. O lado emocional, ele massacra esse lado racional. Por isso que as pessoas, às vezes, elas têm aquela sensação de tipo, nossa, eu tô tão focado agora, eu vou começar e agora vai. Ela mantém uma semana, na segunda semana ela já balanceia, na terceira já tá difícil, na quarta ela desiste. Por quê? Porque esses verdade. motivos, eles são racionais. Eles não instigam o cérebro a querer aquilo. Porque eles Sim, fazem sentido para você, porque você está usando a mente consciente para pensar neles.
Você está conseguindo acessar eles. Ah, vai ser legal por isso, eu consegui ir na praia, blá, 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 tá, tá, tá. Você consegue racionalizar isso. Sim, Mas o cérebro, a porção do cérebro que faz você agir, que faz você se posicionar, priorizar coisas, etc., é o lado emocional. Então a gente precisa conversar com essa porção do cérebro. A gente não tem que conversar com o lado racional. O lado racional não faz essas coisas acontecerem. Tanto é que quando você vai olhar estratégias de outros coaches, por exemplo, quando a pessoa ela quer alcançar algum objetivo, ele entende o que o racional quer, mas usa esse racional de uma maneira emocional. Entende? sim, Quando a sim, gente faz sim. isso, você faz o emocional conversar com a porção do cérebro que você quer, que é aquela que realiza. É aquela que faz as coisas acontecerem, é aquela que ela tem uma reação, digamos assim. Então a primeira coisa que uma pessoa que ela quer mudar na vida dela, ela precisa ter um motivo forte para ela, um motivo especial. E esse motivo, esse motivo especial, ele comunica com você e com mais ninguém. Por todas as pacientes que eu já atendi até hoje, eu nunca vi um motivo igual. Nunca vi. É sempre uma coisa diferente um para o outro. Porque está muito ligado a quem você é, a sua história, a seus medos, seus sonhos. Então, comunica muito com esse seu lado emocional. Quando você Verdade. acessa esse seu motivo mais emocional, fica muito mais simples. Tá entendendo? Fica Sim, muito mais sim. simples, porque aí você acessa e faz esse seu lado do cérebro mais emocional, mais reativo, mais impulsivo, agir por aquilo que você quer. Entendeu? Sim, sim, sim. Entendi. Certo? Agora, deixa eu pegar o celular, acho que é mais fácil. Eu queria te ajudar com isso. Podemos? Sim, Faz sentido isso para você que eu tô te falando? faz. Ótimo. Então deixa eu abrir uma notas aqui. Esse celular é pequenininho, vou apanhar um pouquinho, mas vamos lá, ó. Grande motivo poliana. Ótimo. Deixa eu colocar aqui. Aí. Ó, a gente agora precisa conversar com o seu lado do cérebro emocional. Combinado? Como que a gente faz isso, de fato? Eu vou te fazer algumas perguntas. E essas perguntas eu preciso que você responda a elas de imediato. É aquela resposta impulsiva. É aquela resposta Sim, emocional, que já vem de cara. Sabe? Esse é o lado emocional conversando. A gente não precisa ficar pensando, racionalizando. Esse é o lado racional dizendo. A gente precisa de respostas do lado emocional. Combinado? Então, assim que eu te sim. perguntar, a resposta que já surgir na sua mente, você já me conta. Tá bom. Combinado? Sim. Beleza. Então, quando você pensa assim, ó, eu quero muito, com a ajuda do Rafael, eu quero muito me livrar desse apego tão grande ao doce, para não passar de novo para aquele meu medo de engordar tudo de novo e etc. Né? Sim, Você sim. quer isso, não é? Sim, sim. Você quer muito isso. Então, quando eu te pergunto assim, bom, para que você quer isso? O que isso vai ser bom para você, se você se livrar desse apego? Para que você quer se livrar desse apego? O que vem de resposta? É porque Para eu quê? Não sou por uma quê. pessoa. Para Pra quê? quê? Quando você pensa Por... assim, para eu me livrar, se eu me livrar do apego ao doce, para não passar mais por engordar de novo e etc., para que eu quero Sim. isso? Para conhecer novos sabores, sem ser só o açúcar. Já cheguei em Tá? ocasiões de convívios de não comer nada de sal, só comer doce. Uhum. Tá? De, Então, de, de trocar uma comida, um prato de almoço, de refeição, por um sorvete ou por um doce. E então isso para mim eu acho que é muito errado, não sei como é que a pessoa troca entendi. uma comida por um doce. Entendi. Você se sente incomodada, né? Por, digamos Sim, assim, sim. você ter Por isso sempre que esse quem me apego ao conhece doce. fala, como é que você está conseguindo se livrar? Quem me conhece sempre me pergunta, é inacreditável você, Poliana, deixar de comer açúcar, porque é uma pessoa que só vivia para o doce, para o açúcar, mas isso em Entendo. mim, as pessoas que estão perto de mim sabem que não está me abalando. Quando eu comecei em 2018 a trocar a minha alimentação, o máximo de tempo que eu consegui foi 40 dias, mas foi um pico assim de depressão que eu peguei que eu fiquei mesmo muito mal.
Muito mal. Pelo fato de trocar a alimentação toda que eu tinha e tirar o açúcar, me fez me sentir mal. Eu comecei a ficar depressiva, comecei a me afastar das pessoas e tudo, mas depois, quando Criou-se eu um fui buraco, né? voltar, sim, um buraco, foi muito ruim mesmo. Eu fiquei muito depressiva. Quando eu quis mudar minha alimentação, né, que eu comecei a querer mudar de vida, que eu comecei a ver minhas fotos no aniversário do meu filho, que eu me vi com quase 100 quilos, eu falei, meu Deus, como é que eu cheguei nesse ponto? Então, Sim. quando eu me olhava, eu não gostava, então eu quis racionalizar tudo, tirar o açúcar, tirar tudo e mudar a minha vida. Isso me fez muito mal. Na altura eu Possivelmente vi você não tava boa em um momento para conseguir fazer algo assim, né? Hoje e você está conseguindo sozinha, fazer e isso. sozinha, né? Porque eu quis tirar tudo, então eu fiquei paranoica, Sim, fiquei mesmo muito mal. Depois eu fui voltando a comer as coisas normal, fui buscar ajuda com a nutricionista, e legal. aí eu fui trocando tudo. Então hoje eu não tenho o hábito de beber bebidas alcoólicas, refrigerantes também não tomo. É Uhum. muito raro mesmo tomar refrigerante, sumos, sucos de caixinha, tudo que é a base de açúcar, a nutricionista, ela foi me tirando isso tudo. Ela foi me trocando a minha alimentação por coisas saudáveis que hoje faz sentido para mim. Tirar o açúcar e não sentir essa gana toda pelo açúcar em si, porque eu já conheci novos sabores. Uhum. Então, para mim está sendo muito fácil, não está sendo aquela coisa difícil. Até no dia do meu aniversário, todo Eu mundo falou lembro. assim: Poxa, no seu aniversário você vai comer um morango, e o morango estava muito doce, estava muito saboroso. Não, não, Entendi. não foi uma coisa que me custou. E até nas minhas atitudes, eu não estou infeliz e nem estou triste, nem estou com depressão, nem nada. Só há ainda E essa insegurança, esse medo que você quer superar, né? sim, Você sim, quer, inclusive, se eu me coloco muito no lugar da pessoa, né? Inclusive, se hoje você virasse para si e falasse, não, eu me sinto confiante e eu posso voltar a comer coisas com doce porque eu sei que isso não me domina mais, eu estou muito mais sim, consciente, né? Isso seria muito um diferencial muito grande para você, não seria? sim, sim. Então, é isso. O que eu acredito muito, tá, para mim tá ficando cada vez mais claro, é que assim, não sei se alguém já ouviu falar sobre isso, se não, é a primeira vez, né? Mas o ciclo de comportamento de qualquer pessoa, né? Ele termina sempre no resultado. Então, eu tenho um resultado, eu ajo, né? Eu faço algo para ter esse resultado. Concorda? Sim, Só que sim. o que quase ninguém sabe é que aquilo que eu faço é decorrência de quem eu sou. E quem eu Uhum. sou é decorrência do que eu acredito, que é o que a gente estava falando, da crença. E o que eu acredito é decorrência do que eu vejo ou do que eu vi. Então, por exemplo, eu vi uma amiga se matando em um chocolate em algum momento, que ela estava muito triste, e eu vi ela se sentir bem. Nesse momento que eu enxerguei essa mudança emocional instantânea nela, uma chavinha virou na minha cabeça. Opa! Se eu como chocolate, eu me sinto mais feliz. Logo, eu passo a ser uma pessoa que vive num mundo onde pessoas que comem chocolate são mais felizes. Então eu crio essa crença dentro da minha cabeça. É como se fosse a Sim, novela. A novela onde quem vive dentro, é personagem lá dentro, né? Digamos assim, é mais feliz quem come chocolate ali dentro. Essas pessoas, peço desculpa, tá? Que os cachorros aqui, eles ficam meio doidos às vezes. Mas essas pessoas que acreditam nisso de fato, elas passam a não se livrar disso. Porque fica assim, sim, sim. praticamente irresistível, porque ela acredita naquilo. Então ela tem um motivo. Você está conseguindo entender que ela tem um motivo para fazer aquilo? Por mais Sim, que ela não sim. enxergue. Mas ela tem um motivo para fazer aquilo. E é o que eu enxergo para você. O que está faltando é que você hoje dá conta de. Você está conseguindo com uma facilidade um pouco maior o fazer para Sim, ter. sim. Você está Com no mais fazer para leveza. ter. Mas perceba, você está no fazer Sim. para ter. Você está conseguindo ter uma facilidade ali. O que falta para você é a mudança de quem você é naquilo que você acredita. Por Uhum. isso que o grande motivo, ele vai fazer muita diferença para você. Porque você tem um motivo para buscar chocolate, buscar doces. Por mais que qualquer pessoa tenha esse motivo, por mais que ela não acesse conscientemente. Isso ficou no inconsciente dela, mas ela tem um motivo que impulsiona e faz ela agir ali de uma maneira automática, impulsiva.
Quando a gente troca esse motivo por uma outra coisa que é muito valioso para você, que assim é muito importante para você, que é o que nós vamos fazer aqui agora, fica muito mais fácil você se comportar de acordo com aquilo que você quer e trocar aquilo. Então você passa a mudar o que você acredita, que muda quem você é, seus valores, seus princípios, aquilo que são prioridades para você, e assim automaticamente, com pouco esforço, você passa a fazer coisas diferentes, porque são compatíveis com sua nova pessoa, e os seus resultados mudam de uma maneira consistente. Por quê? Você não está mais fazendo, se esforçando só para fazer para ter o resultado. Você já é outra pessoa, você acredita em coisas diferentes. Aquilo que te move mudou. Não sei se isso está fazendo sentido para você. É Muito, isso que muito. determina uma pessoa se ela muda ou não. Quando ela muda aquilo que ela acredita, e a técnica para isso, uma técnica para isso é justamente o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Quando ela faz essa mudança, ela literalmente é outra pessoa. Porque ela acredita em outra coisa. E aquela outra coisa Sim, faz ela se comportar de uma maneira diferente. Então, por isso que um grande motivo especial para você pode fazer você modificar o que você acredita, que modifica quem você é, e o que você está se esforçando mais para fazer hoje, você vai fazer com uma facilidade e uma fluidez maior. Então, aquele domínio que o chocolate tinha antes, o doce tinha antes sobre você, não vai ter mais. Porque você mudou. sim, Você passa, ressignificou o que o doce é para você, e aí fica muito mais simples. Tá fazendo sentido? sim. Muito. Eu acho incrível, assim, essa força de influência que tem na minha vida, por exemplo. Eu penso assim, poxa, eu deixei de comer o açúcar, que era uma coisa que eu mais, né, amava, assim, colocava ali no topo, né? Então, parece que as coisas ficaram mais leves para mim, assim, no dia a dia. Uhum. Parece que eu olho para as coisas assim e acho tudo muito mais simples, mais fácil de lidar, porque parece que o açúcar era uma coisa tão difícil de eu tirar que eu penso assim, poxa, uma pessoa igual eu que deixou de comer o açúcar vou se incomodar por um problema desse. Parece que as Entendi. coisas ficaram até mais simples no meu ponto de vista. Eu me Você sinto ganha muito mais confiança. forte, mais segura em vários aspectos da minha vida depois que eu tirei o açúcar. Uhum. Eu começo a ter essa noção assim de, nossa, eu nem vou me importar com isso, Ele porque te gera uma descarga de confiança, que você conseguiu fazer uma coisa que era bastante sim, desafiador para você, né? É natural você sim, sentir isso. Vamos retomar então. Então a primeira pergunta que eu te fiz era para que você gostaria de se livrar dessa insegurança com o doce, para enfim conseguir ter esse domínio melhor, entender melhor e não viver, digamos assim, tentando fugir dele, digamos, mas se harmonizar com isso, né? Para que isso sim, faça uma diferença no longo prazo na sua vida, você se livre desse peso. E aí você me falou que é para gostar e vivenciar com novos sabores e não me sentir tão sim, apegado ao doce, certo? isso, Para você sim, se ver menos apegado e tudo mais. O que eu te pergunto sim, em seguida é o seguinte: imagine, tá? E aqui você pode imaginar literalmente a imagem na sua mente aí, tá? Imagine que você não é mais dependente do doce. Imagine que de fato você está se harmonizando, gostando de novos sabores. Imagine que isso para você passa a ser mais tranquilo, tá? sim. Imaginou? Aí eu quero que você pense assim: o que que isso vai te trazer de diferente, vai trazer de resultado diferente na sua vida que hoje você não tem? O que que vai mudar na sua vida se você de fato se harmonizasse e não tiver com outros sabores e não se apegasse mais ao doce? O que que isso mudaria na sua vida, Poliana? Bom, Olhe para as sei, eu coisas que acho que você que irão mudar, que talvez você vai não passar mais por determinada situação, que você finalmente vai conseguir alguma coisa que você não tem por conta do apego ainda, entende? Olha o que de fato vai mudar, qual vai ser o impacto dessa mudança de tipo, eu não tenho mais apego ao doce, eu tô super bem com os outros eu creio que sabores, é a tô minha conseguindo me controlar. confiança mesmo, assim, minha Legal. autoconfiança em mim. Uhum, Porque eu acho que eu tô bem mais confiante, assim, a nível, depois que eu retirei o açúcar, eu acho que é a nível de confiança. Ter mais uhum. confiança em mim mesmo, mais determinação em mim. E quando você, a hora que a sua mente trouxe essa vou ter maior confiança em mim, Confiança. ela trouxe também momentos específicos, assim, flashes específicos que trouxe na sua memória situações que, tipo, você já conseguiu imaginar que você seria mais confiante ali? Ela trouxe isso ou não?
Que Trouxe, situação? Que situação? trouxe, trouxe o dia do meu aniversário. Uhum. Que E eu mais? comi, que eu senti o cheiro e eu sou muito de cheiro, sou muito ligada com cheiro. Uhum. Também. Então o bolo foi mesmo um bolo que eu queria que tivesse no meu aniversário, mas eu apreciei muito mais o cheiro e comi aquele morango sentindo aquele cheiro, porque eu sou muito engraçado que quase ninguém sente o cheiro, mas eu sou Você tem uma conexão maior. idêntica sim com o cheiro. Então eu saboreei o morango, foi como o do sorvete, que eu fiz Mas o iogurte. quando você pensou Parece que então que você quando você pensou senti então que você seria muito mais confiança em mim. tá, e essa confiança que você sentiu ao lembrar do aniversário é que você conseguiria, além do que você já conseguiu fazer, que você acabou de falar aí pro pessoal e para mim, além disso, você conseguiria, seria possível para você passar por um aniversário comendo um bolo sem ter problemas de exagerar. Isso seria um sinônimo de Sim, confiança para você. sim, sim, Legal. Deixa eu anotar aqui também, então. Então eu vou ter uma autoconfiança ainda maior do que eu já tenho. sim, Então, podendo passar pelo meu aniversário, inclusive também outras situações, né, às vezes sociais, meu aniversário e outras situações sociais que envolvem doces, mais leve e tranquila. sim, com leveza, Sem deixar de comer, né? Que é uma coisa que a gente falou aqui, sem sim, deixar de comer. Muito legal. Então, eu vou ter uma autoconfiança ainda maior, podendo passar pelo meu aniversário e outras situações sociais que envolvem doces de maneira mais leve e tranquila, sem deixar de comer. Agora eu quero que sim. você responda para mim. Por que que isso é importante para Poliana? Eu sei que bate a tela branca às vezes, tá? É normal, porque nunca provavelmente te perguntaram isso. Todo paciente meu fala para mim, Rafael, mas você faz cada pergunta, né? E aqui meu dever é esse. É te conduzir a acessar mais o seu coração, mais o seu lado emocional, tá? Então, quando eu te pergunto que, nossa, imagine você passando aniversário, situações especiais, como um Natal, como qualquer outra coisa social que você vai, que tenha doces, imagina você passar por essas situações em que você não tem mais medo, você vai lá, consegue comer uma porção tranquila, leve, vai sem Sim, culpa, seu dia segue numa boa, amanhã você está fazendo exercícios, comendo outras comidas numa boa, sem gerar recompensa, sem gerar culpa nem nada, né? Imagina isso acontecendo, né? Aí eu quero que você olhe para essa situação e se pergunta assim, por que que isso é importante para mim? bom. Pode pensar, não tem problema, sabe? É melhor você ter uma segurança do que você está falando. Claro que aqui eu não estou querendo que você diga pelo lado racional. Eu quero mais que você Uhum. sinta, que você se veja nessa situação de você podendo comer em situações mais comemorativas assim. Seu aniversário, aniversário do seu filho, aniversário do seu esposo, Sim, de amigos, às vezes comemoração lá na clínica que você trabalha, um Natal. Coisas assim que você consegue passar de maneira leve, sem medo, né? De tipo, ai meu Deus. sim, Não é mais aquele medo de, eu vou comer só um pedacinho, né? Porque se eu comer muito, eu não vou conseguir parar. Não vai existir mais isso. Você vai estar leve, você vai estar sim, conseguindo sim. ter um posicionamento quanto ao doce. Você não tem mais poder sobre você. É isso que eu quero que você imagina. Essas situações gostosas, mais leves. E por que que isso passa a ser importante para você? Então, é aquela questão de não ficar somente no doce. Tipo, nas Uhum, ocasiões mesmo de aniversário, minha prioridade era comer só os doces. uhum. E então, Quando você diz isso, deixa eu só te perguntar rapidamente antes que eu esqueça. Porque eu senti um sim. pouquinho isso, não sei se meu feeling tá afiado. Mas você sente vergonha disso? Vergonha não, Com nunca as senti pessoas? vergonha não. Não? Tá. Não, nunca senti vergonha não, mas eu acho que eu não convivia com as pessoas tanto. A minha vontade mesmo ali era de comer o doce, Entendi. de chegar no Entendi. Natal, tava Entendi. a mesa de comida, eu quase nem comia nada, mas meu foco estava lá no docinho, de Uhum. comer muito, 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 muito doce.
Então, Então, eu então acho que você é está me dizendo, mais medo de voltar a ter aquela compulsão então você está me dizendo que você será capaz, o que é importante para você, porque você será capaz de se socializar mais e não se Isso, ver mais ali assim, tão apegada, tão só isso. conectada ao Compulsiva doce, ali, só ali por causa daquele doce. tá? Isso vai te fazer se sentir melhor. Isso é Sim, eu importante vejo que para isso você, reflete muito. Acho que eu estou melhorando mais nesse sentido. tá? Eu Então, acredito. é importante para me ver como uma pessoa mais social e não mais conectada e... Que palavra que a gente pode usar? Naque- Conectada e Focada só ali naquele doce. focada somente... Esses corretores me irritam. Eu, sempre quando eu coloco focado, ele coloca ficado. Sempre. Sempre mesmo. Agora ele colocou forçado, é focado. E não mais conectado e focada somente com doces. Quando eu te perguntei da vergonha, né, acho que você associou ela muito à vergonha com as outras pessoas. Mas você tem vergonha desse comportamento com você mesma? Você sente vergonha de se ver fazendo isso? Você? Não, nunca tive. Não? Ok. Porque desde criança eu sempre fui assim. Uhum. Sempre Tudo fui bem. muito, muito formiguinha mesmo. Toda Eu gente também. já sabe, que me conhece, já sabe que ela nem vai comer nada de sal, não, porque a mesa dela é a dos doces. A mesa dela é a dos Entendi. doces. Entendi. Bom, então vamos lá. Ó. Até agora eu te perguntei lá por que seria importante, né? Aliás, para que seria importante? Você disse para mim que é para gostar e vivenciar novos sabores e não me sentir tão apegado ao doce. Aí depois eu perguntei o que isso traria, né, de diferença na sua vida. Você falou, eu vou ter uma confiança ainda maior, podendo passar pelo meu Sim, aniversário, outras situações sociais que envolvem doces, de maneira mais leve e tranquila, sem deixar de comer, ou seja, sem ficar me proibindo, com medo, coisa assim. Eu perguntei por que isso seria importante. Aí você falou, é importante para me ver como uma pessoa mais social. Porque, como você disse, eu me via em situações, só ia para o aniversário só pensando no doce. Esquecia que era o aniversário, esquecia que eu ia ver era, um sobrinho, ia ver uma amiga, né? Eu pensava só no doce. Isso de uma maneira te incomodava, certo? sim, Agora imagina que você não passa mais por isso. Você vai para o aniversário, para o Natal, e você vai para comemorar, para compartilhar esse momento com as pessoas. sim, Você para sabe que tem doce, conviver. você sabe que tem salgado, você sabe que tem de tudo, tem bebida, você sabe que tem tudo isso. E para você tá tudo bem, porque você consegue escolher, você consegue determinar, se posicionar com isso, né? Imagina isso Sim, sem acontecendo. medo, sem culpa. Isso, isso. Imagina você passar uma virada de ano, né? Tranquila, sem medo, sem se proibir, tranquila mesmo, passando leve. O aniversário. Imagina isso acontecendo, né? E eu queria que você pensasse assim: se eu vivencio algo assim, é, o que esse algo vai me trazer de novo, de positivo, provavelmente, mas o que ele vai me trazer de novo que eu não tenho ainda? Viver situações assim me traz de novo, que eu não tenho ainda. Esse trazer não é só coisa física, tá? Não sei se você pensou em Uhum. coisa física. É coisas muitas vezes suas, emocionais, pensamentos, aquilo que você acredita. Às vezes você acreditava que, tipo, nossa, pra mim é impossível passar um Natal sem pensar em doce. E aí, quando você consegue isso, você prova pra você que você estava errada. Você falou, opa, não é muito bem assim, eu consegui. Então, qualquer coisa de Sim. nova que você enxergue, que conseguindo fazer isso, o que vai trazer de novo para sua vida que você ainda não tem? Essa positividade, Uhum. essa leveza de levar as coisas e saber que a vida não gira em torno só dos doces, né? Não, não é só isso, né? Que antigamente eu pensava muito assim, nossa, se eu tirar o açúcar, Tá, eu não mas vou isso aí aguentar. é Vou algo que você ficar. já pensa, não é? Sim, É algo que você já pensa, então ah, você já tem. A minha pergunta foi algo novo, algo que você ainda não tem. Algo que vai mudar o que você já tem, algo novo mesmo, do zero, que você nem tinha, né? Um livramento, possivelmente também, que você tinha e não acontece mais, né? Que você se livrou,
pode ser uma crença, pode ser um medo, né? Um medo de comer um brigadeiro é sinônimo de eu comer 10. Exemplo, é um medo. Não Ui, tenho, não tenho mais isso? compulsão. Não tenho mais isso? Né? Qualquer coisa nova, eu quero coisa nova. Isso aí você já tem com você. Qualquer coisa nova que Sim. você percebe que você possa ter, por conseguir vivenciar e presenciar isso na sua vida, é É válido pra não ter, gente. é não ter a compulsão, né? Isso Tá? seria maravilhoso. Então eu vou conseguir comer, vamos colocar Sem ter assim, compulsão. doces que eu gosto, sem medo de ter compulsão, me descontrolar, né? Sim, sim. E sentir culpa. Certo? Então vou conseguir comer doces que eu gosto, sem medo de ter compulsão, me descontrolar e sentir culpa. Sem medo disso. Isso, Certo? sim, sim. Que outra coisa nova você acredita que você vai ter de resultado, além disso? Com Eu lembro, né? Eu, certeza. eu, eu te conheço um pouco, não muito, te conheço um pouquinho. Então eu sei que você tem filho e tudo, né? Você consegue imaginar que você conseguindo ter essa leveza, passando por situações que envolvem doces, com uma leveza maior, com, com uma decisão mais tranquila, né? Sem aquele peso, sem aquela coisa que carrega com um esforço tremendo, né? Você acha que você Sim. conseguindo passar por situações assim, você de alguma maneira vai conseguir trazer alguma coisa de boa para seu filho, por exemplo? Você já parou para pensar nisso? Já O que, por exemplo, que você consegue enxergar? na saúde deles, né? Uhum. Você tem mais de um, E né? tenho dois, um casal. Tem dois, um casal, legal. Uhum. Então, Na na saúde. saúde deles, uhum. O que E mais? o meu maior medo Uhum. na minha vida toda era de ter Uhum. uma diabetes. Uhum. Sempre foi isso. Uhum. Inclusive, nas minhas gestações, eu sempre tirei quase sempre o açúcar, porque eu morria de medo de ter diabetes. Pelo Uhum. fato de sempre comer muito açúcar, e quem me conhece sabe, e o meu maior medo, até minha mãe falava assim, nossa, eu Uhum. tenho medo que ela chegue a ter uma diabetes por tanto açúcar que eu ingeria, que era um absurdo eu deixar de comer mesmo a comida. Já teve Certo. dias de ter dias assim de não comer nada de sal, só açúcar. Então, o meu paladar, ele não tinha, eu não tinha outros sabores. Uhum. Era mesmo só o sabor do açúcar. Eu Certo. descobri os novos sabores do ano de 2018 para cá, que eu Uhum. conheci novos sabores, que eu nunca me vi na minha Fico vida feliz por você. Ótimo. comendo um iogurte natural. Deus me livre. Eu também, tarde, eu acho que foi na casa dos 17, 18 anos que eu fui começando a comer saudável mesmo, né? As pessoas me veem hoje assim, mas não imaginam. Eu cresci comendo só porcaria, gente, tá? A minha mãe, né, eu fui o primeiro filho dela, então ela e meu pai sempre, na mentalidade deles, tipo, vou dar pra ele o que eu não tive. Então, Sim. eu cresci comendo bolacha recheada, todas essas coisas assim de industrializadas, de doce, era o que eu mais comia. A minha sorte era sorte entre aspas, né, que era a responsabilidade dos meus pais, da minha tia, eu lembro que cuidava de mim, é que eles iam lá e batia vitamina, né, batia leite com fruta, essas coisas. Minha mãe fazia macarrão. Naquela época eu comecei a aceitar um pouquinho de carne moída. Era o que fez, na época, eu ter nutriente. Porque de restante, eu não comia nada mesmo, não. Não é exagero, eu não comia. Sabe? Eu, diferente de você, eu sempre passei muita vergonha. Porque quando eu ia na minha avó, nesses lugares assim, eu era sempre aquele sobrinho que, tipo, a minha mãe tinha que levar coisa. Não era só minha mãe tinha que levar coisa. A hora que ela pegava a minha coisa para lá esquentar e fazer, eram dedos apontando para mim, eram gozações, era um monte de coisa. Então isso me traumatizou muito tempo na minha vida, porque eu não conseguia. O meu paladar era muito doce, então eu não conseguia me abrir para outras coisas, até porque era Comer muito outras coisas. pressionado, né? Muito cobrado. Não foi uma coisa de reeducação. Foi uma coisa que, tipo, ó, toma vergonha na cara, muda. E isso muda É. ninguém. Isso de fato não muda ninguém.
Então eu passei um pouco, não exatamente igual você, que você foi agora mais recente, mas eu passei por muito tempo situações assim. E de lá para cá, eu preciso manter sempre o meu posicionamento quanto ao que é importante para mim, quanto àquilo que eu quero, que eu tenho conexão com esses grandes motivos para mim, né? Então eles me ajudam a me posicionar e diminuir essas vontades, essas procuras por doces. Porque se eu não tivesse nada disso, se eu contasse apenas com o pensamento fitness, que muita gente confia, eu estaria literalmente encrencado, tá? Porque isso não resolveria para mim. E como não resolve para muita gente. Mas vamos retomar então. Então você disse para mim, eu vou conseguir comer doces que eu gosto, sem medo de ter compulsão, me descontrolar ou sentir culpa. Também não vou ter mais medo do diabetes. Coloquei D aqui. Da diabetes, né? Não vou ter mais medo disso. Eu queria que você me dissesse um pouquinho melhor, que você falou muito brevemente. Mas eu queria que você pensasse um pouquinho melhor, Poli, assim. Imagine que você vai conseguir passar aniversário do seu filho, seu aniversário, Natal, qualquer situação que ali o seu filho está junto de você e ele não te vê mais. O seu casal, né? Que eu lembro mais dele, perdão. Mas o seu casal não vai te ver mais tão apegada ao doce. Vai ver a mãe muito mais confiante, comendo de todas as coisas que ela quer comer ali, com equilíbrio. Você acha que isso vai trazer algo novo para a educação deles, uma influência nova para a educação deles, para o crescimento deles, para a moral deles? Você acha isso ou não? Eu passei por uma situação bem recente. Foi esses dias Uhum. que eu até mandei uma foto lá no grupo. Eu estava cheirando o chocolate. E nesse dia que eu fui no supermercado, comprei esse chocolate, a minha filha foi e falou assim: ai, mãe, me dá um pedacinho, deixa eu experimentar. E Uhum. ela provou ela veio, me deu um abraço assim, Uhum. e eu senti nela assim os olhos cheios de lágrimas, e ela disse assim: mamãe, por que que você está fazendo isso? Uhum. Você gosta tanto. E ela ficou com dó de eu comer aquele chocolate. E eu tava comendo chocolate daquela forma que você sempre ensina, né? Eu Com Mari tava Florini. comendo assim com uma boca muito boa ali. Eu tava assim saboreando. E ela veio e comeu um pedacinho, só que ela. Como o paladar dela tá muito doce, né? A minha filha, ela não é nem de doce nem de sal, ela é de tudo. Ela gosta de doce, É salgado, de mais tudo. aguçado o paladar dela, entendi. Sim, Uhum. ela gosta de comer de tudo e ela sabe desse desse comportamento meu de doce, né? De chegar nas ocasiões e ter doce. E ela Uhum. ela ficou assim olhando para mim e disse assim: "Ô, mamãe, por que que você tá fazendo isso?" É porque Eu eu disse, entendo, né? Se a gente nos colocarmos no lugar dela, né? Para ela isso não é um problema. Mas quando ela vê alguém que ela ama que tem uma dificuldade com isso, ela se questiona e ainda na infantilidade dela, do que ela consegue entender, ela não sim, consegue, né? Linkar coisas com outra. Mas é muito legal você trazer isso à tona, porque de alguma maneira, para ela falar isso, de alguma maneira, criança é muito sensitiva, né? Se você for até sim, pesquisar, isso já é meio que até provado. A criança é muito sensitiva. Então, de alguma maneira, ela sentiu que aquilo para você ou estava sendo um esforço muito grande, ou de alguma maneira não era literalmente o que você queria, do jeitinho que você sempre quis. Então, por ela perceber que de alguma maneira aquilo não era o que você sonhava, o comportamento, etc., ela se sensibiliza. Então é isso que eu quero que você pense, inclusive, né? Imagine ela não sim, sentindo mais isso, né? Ela sentir de você sempre essa confiança, esse equilíbrio, essa leveza. E isso, de fato, vai sim, trazer maior confiança para ela, acredito, você não acha? Em sim, relação a você. E eu fico pensando também sempre na educação, né? No exemplo, naquilo que inspira. Então, um filho, uma filha, ver uma mãe que tinha dificuldade com doces e pelo trabalho, pelo esforço dessa mãe, essa mãe consegue de fato eliminar esse problema, ela está mais confiante, ela consegue ter uma convivência, uma relação muito mais harmônica com o doce, com qualquer comida, de fato. Isso não traz alguma coisa nova e bem positiva para esses filhos, você não acha? sim. Inclusive, ela teve essa situação que ela ficou assim, me olhando assim, triste, né? Como se eu Uhum, tivesse me punindo, né? De não estar uhum, comendo. E eu expliquei para ela. Eu falei, não, a uhum, mamãe tá entrando num autocontrole
para saber se eu realmente consigo ou se eu realmente preciso do açúcar na minha vida. E não tá me fazendo diferença. E realmente o chocolate tá gostoso. Não tá gostoso para você porque o seu paladar não tá apurado para sentir, mas o cheiro tá maravilhoso, o sabor tá gostoso. Uhum. E aí passou essa situação. Depois teve um dia que a gente estava indo no shopping e eu fiz uma brincadeira com ela. Eu disse assim: olha, a mamãe não almoçou. O que que você acha da gente ir no McDonald's, comer um hambúrguer, batata frita, refrigerante e tomar um sorvete? E Legal. ela disse, e ela disse, para bem era, né, mamãe? Você nem no dia do seu aniversário comeu do seu próprio bolo, agora você vem me trollar querendo comer essas coisas que eu sei que você nem come. Então Entendi. ela já começa a ter essa noção. Ela, para bem era. Jamais que você ia fazer uma coisa dessa, porque assim, não como frituras, não tô comendo açúcar, não comi no dia do meu aniversário. Ia ir lá, ela já levou na brincadeira, então já começa a ter essa mentalidade que essas coisas não faz mais sentido. E até para ela mesma, porque ela também tem a obesidade. Então, eu quero dar esse exemplo para os meus filhos para eles não sofrerem aquilo que eu Hum, sofri. legal, tá Porque eu já vendo? sei que a minha filha, Oh. ela tá passando por coisas que eu passei na minha infância. A Uhum, mesma coisa do que o Rafael falou, que quando era criança, como foi o primeiro filho, foi muito mimado. Eu, por uhum, ser adotada, a minha uhum. mãe deixava eu fazer as coisas porque ela tinha medo. E realmente, a gente, quando é criança, é muito dura com os pais, né? A gente fala as coisas. E eu, muitas das vezes, a minha mãe tentava me corrigir, né? Que ela tinha direito de corrigir, e eu dizia assim: Claro. ah, mas se fosse o seu filho, você não agiria dessa forma. Eu era muito dura com a minha mãe. Então, eu falava muito isso. Então, minha mãe, por esse fato, a minha mãe deixava eu comer as coisas e eu cheguei Entendi. na idade que a minha filha tem, de 11 anos, a minha filha está com 62 quilos com 11 anos, mas eu, na idade dela, pesava 83 quilos Uhum, com 11 anos. Então, eu uhum. não quero que a minha filha ultrapasse esse peso e chegue a ter os traumas de infância que eu tenho, porque eu, como mãe dela, ela pode me xingar, que eu sou mãe dela, pode brigar comigo, porque eu vou defender, eu vou lutar por ela. E na altura minha mãe queria fazer isso, mas eu não deixava. Eu falava, mas se fosse o filho da senhora, a senhora deixava, né? Mas eu não posso. Não Entendi. era, ela queria me dar uma alimentação mais saudável, eu não aceitava. Eu queria comer, né? As coisas que toda criança gosta. Então eu comia. E só me fez mal a mim, né? Então eu não quero, Sim. não quero dar esse exemplo para os meus filhos para depois eles não sofrerem aquilo que eu sofri. Uhum. Claro, e esse exemplo ele é passado de muitas maneiras, né? Por exemplo, já Sim, começando pela postura que houve entre sua mãe e você não repetir entre você e sua filha, né? sim, sim. Nem o extremo que foi com a sua mãe, nem o extremo oposto. O que eu quero dizer com isso? Sua mãe deixou tudo. Você não pode nem deixar Sim, tudo e nem proibir tudo. Do tipo, eu não sim, quero que a sim. minha filha passe pelo que eu passei, saia comendo do jeito que eu comia, para ela não chegar no peso que eu queria. Assim você pode estar tendo uma postura com ela, mas impositiva também, sem perceber. E posturas Sim, impositivas não ensinam, elas corrigem, né? Elas doem. Isso aí não é mérito para eu questionar, mas pela minha, porque eu não sou dessa área, né? Eu não sou um pedagogo, etc. Mas o que eu entendo que faz a pessoa assimilar algo para a vida dela é quando ela aprende. Não quando ela é repreendida, mas quando ela aprende, sim, né? E uma das melhores maneiras de aprender é, claro, pelo exemplo. Então, se sim. sua filha e seu filho passa a ver você se comportando de uma maneira muito mais harmônica com a comida e com você mesmo, né? Tendo essa maior Sim, sim. autoconfiança, autoestima, tudo, eles começam a ver na mãe um exemplo a ser seguido. Porque vê você Sim, feliz, sim. vê você mais tranquila, mais equilibrada, sem culpa, sem medo, né? Vê em você Sim, assim. Então vem um exemplo que, nossa, eu quero isso para mim também. Nossa, é muito legal ver a mamãe assim feliz e eu quero isso para mim sim, também, né? sim. Então o exemplo ele entra muito aí. Então a última pergunta que eu quero te fazer aqui para a gente nos aproximar desse motivo que é mais especial para você. Então você me falou aí, né? O que vai trazer de novo?
eu vou conseguir comer doces que eu gosto, sem compulsão, sem descontrolar, sem sentir culpa. Não vou ter mais medo, né? É como se você tivesse ali se esforçando e com medo de qualquer momento você se descontrolar e ser assombrado pelo diabetes. Você não vai ter mais medo do diabetes, porque de fato você se harmonizou com o Sim, consumo de doces e tudo mais, né? E eu vou sim. conseguir dar o exemplo para os meus filhos, para eles não passarem pelo que eu passei, mas Pelo que eu terem passei. um exemplo diferente, poder ter uma vida, uma saúde diferente, certo? Sim, sim. Agora eu quero que você pense, não ter essa compulsão mais, não ter mais medo do diabetes e conseguir ser esse exemplo para os filhos, conseguir passar essa mensagem boa para eles. Por que que isso é importante para a Poliana? Para minha felicidade. O que que você quer dizer com felicidade? Cada um tem entende a felicidade de um jeito, né? E a gente é natural a gente compactar sentimentos, coisas que a gente associa à felicidade, a uma palavra, que é muito mais fácil a gente explicar. Mas eu queria que você pensasse um pouquinho. O que você quer dizer com felicidade para você, quando você me respondeu? Vendo eles assim, vendo eles sem esses traumas que eu tenho, Uhum, descobrindo novos sabores, uhum. aprendendo a se socializar e não pensar só naquela comida, só naquele objetivo de, vou pelos doces, né? E vou mesmo pelo convívio, pelo bem-estar, né? A minha felicidade, eu acho que é isso. Então, você estava falando para mim que porque eu vou me sentir mais feliz vendo meus filhos sem problemas com comida. Sim, com compulsão. Uhum. E tendo consumo de tudo. É isso que você quer dizer? Sim, sim, sim. Tendo consumo de tudo, Aprendendo novos sabores, que não fique só naquele mundinho que só existe aquilo. sem culpa, e por isso também, né? E por isso conseguindo socializar mais desde cedo. Tá, você me falou então que porque eu vou me sentir mais feliz vendo os meus filhos sem problemas com comida, podendo consumir de tudo, né? Sem culpa Sim, e por isso também conseguindo socializar mais cedo, desde mais cedo. sim, Fato que você está sim, conseguindo sim. fazer mais agora, né? Uhum. Legal. Bem mais. E em relação à compulsão, por que que vai ser importante para você não ter mais compulsão com doce, olhar para o doce, não ter mais esses impulsos, não ter mais medo do diabetes? Por quê? Por que que isso é importante para você? Bom, eu acho que pela minha segurança, assim, de autocontrole, ter Uhum. mais autocontrole, mais segurança, de ter uma postura mais segura, ter Gostei disso. mais Então eu controle. vou sentir, vou conseguir ter um O autocontrole posicionamento mais seguro com minha alimentação, é isso que você quis dizer? sim, Com sim. minha alimentação e meus objetivos. Certo. Muito bom. Olha só, não é de fato a última resposta que é o seu grande motivo, tá? Tem gente que me pergunta, essa última resposta é o meu grande motivo? Não. É uma associação do que a gente descobriu aqui hoje, tá? E quando a gente olha para trás, a gente vê muito, não sei se ficou claro para você e para quem está assistindo também, para quem vai assistir depois e vai ouvir, não sei se ficou claro que o que você está buscando mais, o que está aparecendo para mim, isso inclusive apareceu aqui nessa última resposta, é essa certeza, essa conexão com essa autoconfiança sua. De você sentir uma pessoa mais confiante, uma pessoa mais decidida, sem Sim, dúvidas, sem brechas, digamos assim, que possam muitas vezes, às vezes, te enganar, que você possa se sabotar. E principalmente essa confiança,
ela traz consequências com ela. Que consequências? Eu consigo levar isso para os meus filhos. Eu consigo levar isso para os meus medos. Né? Os meus medos que eu tenho, eu barro eles. Por conta de eu ter alcançado justamente essa conexão comigo mesma de que eu provei para mim mesma que eu superei as minhas sombras. Aquelas dificuldades que eu tinha, eu não tenho mais. Faz sentido isso para você ou não? Faz, faz. Você acha que isso comunica muito com o que você acredita, com o que você sente, com o que você busca ou não? Pode ser sincera, tá, pô? Sim, sim, Comunica? porque eu sinto essa segurança, como eu te disse, esse período que eu tô sem o açúcar, eu me sinto muito mais confiante Legal. nas coisas do dia a dia, nas minhas decisões, eu sinto muito mais firmeza naquilo que, nas coisas do dia a dia, as coisas que eu tenho que tomar atitudes e decisões, para mim Decisões. tem Uhum. sido muito mais fácil. Ok. Então, olha, esse conceito que a gente identificou aqui hoje, antes da gente finalizar, obviamente, a gente precisa te ajudar como que você usa isso, né? Primeira coisa que eu queria Sim, dizer é que, assim, esse grande motivo, ele não necessariamente quer dizer que esse exercício que a gente fez, a gente chega nele sem dúvida nenhuma que é ele. Já aconteceu. Eu já vi pacientes chegarem assim, com uma certeza muito convicta. Você vê nos olhos da pessoa, que tipo, ela, meu Deus, é isso? Nunca parei para pensar, mas é isso. Né? Mas tem outras situações que a gente se aproxima. E só de nos aproximar, isso já é muito bom. O que talvez foi o seu caso. A gente chegou bem próximo de algo assim. E o que favorece uma pessoa, né? Ela conseguir chegar cada vez mais próximo do grande motivo dela? Autoconhecimento. Quanto mais a pessoa sim, se conhece, e para se autoconhecer, então, gente, isso aqui você pode perguntar para qualquer psicólogo. Para você se autoconhecer, você precisa acolher e aceitar seus erros e suas dores. Quem não acolhe e foge, não se conhece. Porque não colhe o aprendizado que está por trás do erro, de todas essas coisas. Então já fica a dica aí, tá? Precisa haver uma mudança com isso. Então, olha só, quando a gente se aproxima, já é ótimo. Já está bem ótimo. E o que você vai começar a fazer de diferente agora, Poli, com isso que nós identificamos aqui hoje? Todas as comunicações, isso aqui é bem forte, tá? Pode parecer sutil a diferença para as pessoas que talvez não consigam enxergar isso, mas é bem forte isso. Todas as comunicações com você mesma e com outras pessoas ligadas ao que você está escolhendo fazer, ao que você está trabalhando, à mudança que você está buscando, enfim, o seu emagrecimento em si, o seu empenho em melhorar o seu consumo de doces, sua relação com doces, essas coisas, seus hábitos. As pessoas, elas sempre, quando você começa a mudar, quando você começa a se posicionar diferente, elas estranham, igual a sua filha, ela teve um posicionamento com você, né? Ela estranhou, comentou. sim. Talvez você já ouviu de amigos, de clientes, do seu esposo, do seu filho. Normalmente você encontra isso, até às vezes em comentário. Ai, postei uma foto lá no Instagram lá de que da minha refeição, né? Que tipo, nossa, mudei muito a minha refeição, tô muito feliz da maneira como eu tô comendo. E alguém vai lá e comenta, ó, você tá fitness agora, ó, a dieta agora vai, e etc. Onde que eu quero chegar? Por toda a comunicação com alguma pessoa externa ou com você, que essa pessoa ela te questione, por exemplo, você está de dieta? Você está muito focado agora? Você está fitness agora? Isso realmente que você está fazendo vale a pena para emagrecer? Coisas que a pessoa está querendo ou criticar ou ela está querendo saber de alguma coisa do que você está fazendo. Tá? Qualquer Sim, comunicação dessa, você não vai mais responder de acordo com a pergunta dela. O que é que eu quero dizer? A pessoa normalmente ela vai perguntar assim, nossa, mas você está fazendo isso para emagrecer? Nossa, mas você está de dieta? Nossa, mas você é fitness agora? Nossa, mas agora você está focado? O que é? As pessoas normalmente fazem perguntas assim, certo? sim, sim. Você não vai responder mais isso. Você vai responder o que a gente chegou aqui como resposta, que é essa relação de você querer ter essa segurança, essa conexão com você mesma, de se sentir confiante com você mesma para poder passar essa confiança, claro, para afastar medos, para você não passar mais compulsão, mas, claro, muito fortemente influenciar e inspirar os seus filhos. Claro que você não precisa Sim. falar isso para a pessoa,
Só que o mais importante é você não concordar com ela. Vamos supor que eu sou um amigo seu. E aí eu vejo você um dia que você faz um story lá fazendo exercício físico, igual normalmente você posta mesmo. Eu falo, ó, agora vai, hein? Agora você tá fitness, pô, agora vai. E aí você não concorda. Claro que se for uma pessoa que você quer comentar, falar com ela, às vezes você só curte no comentário da pessoa e tá tudo bem. Mas quando você for argumentar, você vai argumentar levando em consideração o que a gente definiu aqui hoje. Vou te dar um exemplo. A pessoa vem e pergunta pra você, nossa, mas você tá dieta? Você não vai comer esse sorvete mesmo? Você não vai comer essa pizza mesmo? O que você pode responder que contempla isso que a gente descobriu aqui hoje? Não, fulana, dieta para mim eu percebi que na verdade só estava me atrapalhando. Aconteceu que eu percebi que cada vez que eu como assim, ou cada vez que eu escolho fazer assado, eu me sinto mais confiante. E essa confiança, você não faz ideia o quanto isso me faz me sentir melhor na semana. Inclusive, melhora até minha relação com os meus filhos. Você vai dizer alguma coisa no sentido que contempla aquilo que você descobriu aqui hoje comigo. Qual é a mágica disso? E para você também, tá? Aqueles pensamentos que a gente tem sabotadores, do tipo, é um domingo, você tinha programado de fazer exercício no domingo, mas aí o pensamento vem, nossa, mas é domingo. Para que fazer esse esforço agora? Aí você vai falar, não é um esforço. É algo que cada vez que eu faço, eu me sinto mais confiante. Eu estou, sinceramente, plantando Poliana mais confiante e colhendo Poliana mais confiante. Isso aqui me faz não ter mais medo de diabetes. Aí você pode dar exemplos, inclusive, para si mesmo, que é uma conversa com você mesmo, né? Não tem problema nenhum. Você pode dar exemplos assim. Mas qual é a mágica? Quando você não concorda com a pessoa, mas concorda com aquilo que você descobriu aqui comigo, você prova para sua mente inconsciente que você agora é confiável. Por que isso acontece? Imagina você vem aqui e descobre que essas coisas são bem importantes para você. Nossa, eu quero literalmente me sentir mais confiante, eu quero ser uma pessoa que nas minhas ações eu sinto que eu estou mais conectado comigo, vencendo as minhas dores, os meus medos, consigo cada vez mais comer chocolate, doce, o que for, de uma maneira equilibrada. Estou percebendo que os meus filhos estão ficando mais influenciados por mim, né? Vamos supor que você chega você começa a perceber isso de você. E quando alguma pessoa te pergunta alguma coisa, você fala, não, é que agora a minha dieta é diferente, vai. Não, é que agora eu tô focado mesmo. Não, é que é fácil para mim, não sei. Qualquer coisa que você discorda do que você descobriu comigo e decorda para a pessoa. Tudo que você faz isso, a sua mente inconsciente ela vai falar, opa, mas aquilo que você descobriu lá não é importante então. Quando isso acontece, o que passa a ter como resultado? Passa dias, às vezes semanas, e você começa a perder o foco. Você começa sem entender, nossa, por que eu estou desanimando? Por que está sendo mais difícil? Porque pelos seus atos, você está provando para sua mente inconsciente que aquilo que você acredita é mentira. Aí quando ela percebe isso, ela entra na defensiva. Porque esse lado mais impulsivo, né, nosso, é a mente consciente que faz. Então é como se ela não confiasse no consciente mais. Ela fala, não, agora o comportamento é meu. Então se você não vai fazer uma coisa responsável que te faça bem, eu vou fazer outra coisa que eu sei fazer que nos faz bem também. Então a gente vai comer compulsivo, a gente vai fazer etc, a gente vai ter prazer. Aí é o problema. Você está conseguindo enxergar? Não sei se eu estou fazendo claro. Quando eu desminto o que eu sei que é importante para mim, a minha mente inconsciente ela não confia em mim. Quando eu faço, literalmente, o que eu falo, o que eu acredito, eu pratico, a minha mente inconsciente ela percebe, opa, uma coisa está mudando. Parece que a pessoa ali que está tomando a conta do pedaço, né? A pessoa, né? A pessoa que está tomando a conta ali do pedaço é confiável. Está falando e está fazendo. Está sentindo e está cumprindo. Sente aquilo ali que é importante para si e valoriza. Quando ela percebe isso, com o passar do tempo, a mente inconsciente ela vai abrandando os laços dela dos comportamentos impulsivos. Por isso que eu falo mágica. E como um passe de mágica, os comportamentos impulsivos param. Por quê? Porque você conquistou a confiança da mente inconsciente. Pela sua responsabilidade, pelo que você começou a focar, a priorizar. Tá entendendo o poder de você ter um motivo? Sim. Você tem um motivo que você acredita. Esse motivo que você acredita
se você zela por ele, se você vive em função dele, cada decisão que você vai ter, posicionamento que você vai ter, valoriza isso, você vai cumprindo aquilo que de fato é importante para você, e assim os comportamentos impulsivos eles vão perdendo papel, eles não têm mais papel ali. Porque você está sendo feliz com todas as coisas que você de fato se propôs a fazer e está cumprindo fazer. Por isso que às vezes eu falo, e às vezes as pessoas que não conhecem, né, acham estranho. Como que autorresponsabilidade para o Rafael também é a mesma coisa que auto-amor? Por conta disso. Porque quando eu tenho autorresponsabilidade por mim, automaticamente eu estou cuidando daquilo que é muito valioso para mim. Eu estou sendo responsável por isso. É uma maneira de eu me amar. Entendeu? É uma maneira de eu me amar. Quando aquilo que é tão valioso para mim, eu consegui dar um exemplo pro meu filho. Eu consegui não ficar mais com medo do diabetes. Eu passar por eventos sociais de uma maneira equilibrada. Quando eu consigo vivenciar isso, pela minha responsabilidade, eu sinto que eu estou me amando. Que eu estou cuidando dessas coisas que é muito valiosas para mim. Agora, quando a gente fica falando de motivos superficiais, não, é para eu entrar na roupa, não é para eu olhar no espelho e me sentir bem. Não é para eu conseguir subir uma escada, eu não consigo. Não é para meu marido, minha mulher me procurar, não me procura mais. Essas coisas mais racionais, já foi esses motivos. superficiais. No início era esses motivos então, mesmo. Esses motivos, eles não comunicam com uma coisa que é tão valiosa para você. Porque esses motivos são facilmente burláveis pela mente inconsciente. Por exemplo, eu não estou passando um exemplo para o meu filho e para minha filha. Eu posso acreditar, criar uma crença na minha cabeça que, tipo, não, eu posso fazer bem para eles de outra maneira. Eu posso focar em educar eles em outra coisa. Isso aqui é uma dificuldade minha, eles não vão notar, não. Então eu me convenço disso. Quando eu não entro em uma roupa, é só eu comprar roupa maior, é só eu sair menos. Quando, sei lá, meu namorado, meu marido, minha esposa não me procura. É só eu comer coisas gostosas. Eu tenho prazer de outras coisas, de outras maneiras. Então há sempre saídas. Quando a gente fala de uma coisa que é muito especial para você, como, por exemplo, seus filhos não passar pelo que você já passou, você vê que você conseguiu fazer a diferença na vida deles, você não ficar mais igual o diabo foge da cruz em relação ao diabetes, igual aos doces. Esses pontos não tem como, de fato, o lado emocional burlar. É muito mais difícil ele burlar isso, porque comunica muito com você. Por isso que eu falo que é muito individual. Porque aquilo comunica com você, conversa com você. E essa dor que você tem, essa vontade, esse sonho que você tem, por exemplo, ligado aos seus filhos, todas essas coisas, elas movem você, passa a ser uma gasolina. E aí a gente pode usar isso como estratégia, de uma maneira estratégica. Fazendo isso que eu te falei. Sempre quando você se questionar se você está fazendo a coisa certa, se isso vale a pena ou não, se isso está certo ou não, ou quando alguém te perguntar, não, mas você não vai comer essa pizza? Não, mas não sei o que tem, você está de dieta, para que você vai fazer isso? Larga a mão disso, blá, 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 blá. Todas essas situações, eu abraço aquilo que é tão importante para mim e não dou o braço a torcer como eu fazia antes, concordando com as pessoas, me sabotando e etc. Mas eu valorizo aquilo que é importante para mim. Eu não estou de dieta, eu estou focando nisso, nisso e nisso, que é o que a gente falou aqui hoje. Eu estou fazendo essa escolha aqui porque eu percebo que quando eu como melhor, sei lá, o meu filho e minha filha me vê comendo melhor, lá em casa, eles comem melhor também. Eu sou um exemplo para eles. Então eu gosto de fazer isso porque é uma maneira de eu educar eles e amar eles também por meio da comida. Quando a gente faz isso com as pessoas, as pessoas não têm argumento para essas coisas. Elas não têm argumentos. E elas desistem de te criticar, de te desestimular, porque você está falando de uma coisa que é intangível para ela, ela não entende. Ela, mas como que essa pessoa está deixando de comer uma pizza porque ela quer ser um bom exemplo para a filha, para o filho, de alguma maneira. A pessoa até consegue ver a relação, mas para quê, né? É só um dia e etc. Mas ela não consegue enxergar a profundidade que você enxerga. Então ela não tem argumentos. Entendeu? Então, se você passar a usar esse nosso grande motivo, o próximo desse grande motivo que a gente chegou aqui hoje, de uma maneira estratégica, você vai passar a enxergar algo diferente, tá vendo? Você não enxerga mais essa questão lá do doce. Você pode colocar no lugar disso essa nova informação. Eu vou pegar o que a gente definiu aqui e vou te mandar depois como mensagem, tá? Para você ter guardado. E se quiser, você pode decorar, enfim. Mas para você ter uma conexão com esse grande motivo seu. Para você levar com você. Para você levar como se fosse um mantra. Como se fosse tatuar. Falar, não, isso aqui é meu mantra agora.
Então você sim, passa a acreditar nisso agora. E por você acreditar nisso, você passa a ser uma nova Poliana. Sendo uma nova Poliana, as ações que você quer passam a ser mais fáceis, com menor esforço. Fez sentido sim, para com você certeza. isso? A Sim, gente até muito, estourou o tempo, mas eu queria terminar para você ter essa clareza. muito, muito. Fez diferença Porque mesmo? sou muito. É sim, porque muita gente me pergunta, né? Quem me conhece fala. Até inclusive esses dias teve uma cliente minha que falou assim: não, mas você não pode tirar o açúcar totalmente da sua vida, porque o açúcar ele faz parte da nossa vida, né? E eu disse: não, mas o açúcar em si, ele está nos legumes, nos vegetais, nas frutas. Eu não tô sem o açúcar completamente, porque o açúcar ele tá em tudo, né? Eu tô tentando ter uma vida saudável, fazendo por onde ter uma vida saudável. E Só as que pessoas usando agora duvidam, esse grande, só que usando agora esse grande duvidam motivo, muito, né? Que Poli, as pessoas, as pessoas eu duvidam entendi. muito, né? Que elas falam, isso não vai ser de longo prazo. Logo, logo você vai Não, eu cair entendi. aí. Só que lembre que o que você está E é isso buscando. que vai juntando, é o que o Rafael acabou de falar. Isso é que acaba juntando quando as pessoas começam a falar muito, mexe com o psicológico da gente, que a gente chega num momento que fala, poxa, eu não vou comer, porque se eu comer, eu vou cair naquela tentação, porque fulano falou isso, ciclano falou isso, e faz totalmente sentido isso. Então, e a gente normalmente se apega ao que eles falam porque a gente acata o que eles falam. Então a gente por isso que eu falei para você não Sim, acatar mais. Você vai sempre enxergar pela lente que você definiu sua. O que você sim, definiu que é importante para você, que a gente definiu aqui, eu vou te mandar depois escrito bonitinho, você vai sempre se basear nisso. Sempre quando alguém te falar uma coisa, você vai levar para ela o que você está fazendo de fato, baseado naquilo que a gente descobriu junto aqui hoje. Tá entendendo? sim, Porque você sim. vai usar isso de uma maneira para, inclusive, voltar a comer doce se você quiser. Porque você Sim. vai querer ter esse controle com os doces, ter essa relação mais harmônica com os doces, Com por conta consciência, né? daqueles motivos que a gente identificou junto. Então, por exemplo, Sim, como que eu consigo passar um bom exemplo para meu filho e para minha filha se eu só não como? pois. Eu só tô passando para eles restrições. Eu tô passando para eles, às vezes, um Sim, medo. sim. Mas eu não Um tô passando medo. para eles uma educação. Então, Sim, é um ótimo motivo para justamente você se basear e voltar a comer de uma maneira que você se sinta o quê? Mais confiante. Talvez você possa começar sim, a voltar com frutas, quadradinho 60% cacau. Você vai voltando, você vai assimilando os sabores, você vai fazendo o que você quis, né? O que você quer de fato, que é ter sabores diferentes. Mas é muito sim, importante você voltar a ter esse consumo para você o quê? De fato ter a liberdade que você quer. Só que cada um tem sim, o seu tempo, você entende isso, né? Não sim. importa eu te falar. Até para eles e para mim mesmo ver que eu realmente posso chegar ali, comer um pedaço e pronto. Tô bem, tô tranquila, não tô com a consciência pesada. Só que fica mais fácil você fazer isso quando você tem o seu motivo junto de você. Quando você faz por fazer, é muito mais difícil. Sim. Quando você tem algo por trás que você se apoia e fala, eu estou fazendo isso por conta disso, Uhum. te dá mais sentido, te dá mais confiança, porque você sabe pelo que você está fazendo e esse algo é algo emocional e potencial para brigar, para bater de frente com seus impulsos. Essa é a Sim, diferença. Não adianta, por favor, tá? Eu não estou falando que você entendeu isso, mas caso tenha entendido, se você simplesmente entender esse motivo e continuar a usar o seu racional para se falar que pode fazer aquilo, etc., não vai dar muito certo, não. Você deve usar esse emocional que a gente identificou junto, usar ele sempre. Eu vou comer chocolate, eu vou usar, vou encontrar o meu motivo junto daquele emocional que eu descobri com o Rafael. Eu vou fazer exercício físico dentro daquele emocional que eu descobri com o Rafael. Você vai sempre encontrar sentido lá. Motivo naquele emocional que a gente identificou aqui juntos. Eu não estou falando aqui novamente porque é uma série de coisas, senão fica repetitivo. Então eu vou te sim, mandar sim. por escrito para você saber. Mas cada ação que você vai tomar, cada escolha que você vai tomar é influenciado, é inspirado nesse grande motivo. Tá entendendo? Sim, sim, sim. Não faça mais pelo racional. Porque se você fazer pelo racional, você vai voltar a fazer o que você fazia antes. E o racional não tem força para lutar contra a parte mais difícil, que é a parte mais difícil, não, a parte mais impulsiva.
Certo? Sim, A Lanier aqui certo. falou que fez sentido, que bom. Deixa eu ver se houve perguntas. Eu já controlava muito meu filho, porque eu não queria que ele tivesse a compulsão alimentar. Hoje ele é mais saudável que eu. Diziam que era a má vontade dele, digamos assim, né? Acredito que ela quis dizer. Má vontade talvez é momento, né, Lani? Às vezes foi o momento dele passar por situações, né? Quando ele passa por situações, ele aprende com elas, talvez até você possa ter sido exemplo em algum aspecto. Aí ele consegue ter algo que faz mais sentido para ele, né? Uma pessoa ela passa a ser saudável de uma maneira eficiente, em longo prazo, quando isso faz sentido para ela, quando comunica com um grande motivo para ela. Quando ela faz por impulso, tipo, tá todo mundo nessa onda fitness, eu você também, não dá certo. Quando ela tá revoltada com uma dor ali e quer se livrar daquela dor, também não dá certo. É normalmente quando se conecta com algo que faz sentido para ele. Então talvez alguma coisa conectou na cabeça dele, do que ele viu, do que ele aprendeu, e agora ele consegue fazer. Tá bom? Se tiver mais perguntas aí, gente, eu posso responder, ainda tem um tempinho aqui, tá? Desculpa, estourou um pouco aí, mas de fato é importante conduzir esse raciocínio que eu trouxe aqui para a Poli, para que ela conseguisse perceber o que de fato impulsiona ela, o que de fato pode ser uma gasolina para ela, para fazer ela passar por tempestades, por momentos difíceis, por erros, por tropeços, por acertos, por vitórias, por tudo. Quando ela tem um grande motivo, quando qualquer pessoa tem um grande motivo, fica muito mais fácil passar por momentos assim do que motivos que são mais superficiais. Poli, você sinceramente acredita que eu te ajudei hoje? De 0 a 10, que nota Muito, você dá aí? muito, foi excelente. Nota 10, foi muito Nota bom. 10, que bom, fico feliz. Bem mais fortalecida, mais confiante. Você vai digerir isso ainda, né? Normalmente os meus pacientes, depois da primeira sessão, eles passam pela digestão, entender o que eles aprenderam sobre si, etc. Isso é totalmente saudável, mas tenho certeza que nos próximos dias você vai conseguindo assimilar, entendendo melhor isso aí para ficar mais fácil, tá? Certo? Ótimo, Querida, certo. muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu esforço, pela sua abertura, pela sua coragem, tá? Eu espero de fato que eu tenha feito a diferença hoje aqui para você, para te ajudar a conectar esses pontos que possivelmente, pelo que enxerguei, estavam faltando. E como eu te falei, vou te chamar lá depois no privado para escrever bonitinho o nosso raciocínio, para você se sintonizar com ele e levar para você a partir de agora. Tá bom? Tá ótimo. Legal. Obrigado eu Imagina. pela oportunidade e adoro o conteúdo. Estou sempre aqui presente, estou aprendendo muita coisa aqui no Fico Instagram. feliz. Gosto de ver pelo YouTube também, às vezes, porque é mais fácil assistir na televisão do que aqui no Instagram. Legal. Mas é muito, muito bom mesmo. O conteúdo que você passa é totalmente diferente. A Fico nível feliz. de... As pessoas têm muito aquela coisa assim, qual que é a dieta que você fez, né? Porque Sim. muita gente, quando vê aquelas fotos minhas de antes e depois, fica assim meio que chocada e quer saber qual que é o remédio que eu tomei, qual é a dieta que eu fiz. E não tem remédio, não tem dieta. Reeducação alimentar é para a vida inteira, né? Não tem Uhum. como. Que bom, fico E muito feliz que o seu conteúdo é você mais esteja isso, aprendendo. é aprender mesmo que de emagrecimento é outra coisa. É E é mente, né? natural, a gente entender também, tá, gente? Igual, por exemplo, aqui a gente começou hoje a mentoria, tinha, pelo que eu lembro, acho que eram 15 pessoas aqui com a gente. Agora no final tem 5, 6. E é natural isso. Por quê? Porque o que vende é aquilo que é fácil. Tá? O que eu quero dizer é o que chama atenção, é aquilo que é fácil. Então, se há uma Sim, live que alguém está falando, ó, você vai fazer dieta X, etc., vai ter mais gente assistindo. Por quê? Porque quando a pessoa faz isso, ela não precisa lidar com as sombras dela, com as dores dela, com as dificuldades dela, ou seja, mais fácil. Só que não resolve, né? Eu não preciso provar sim. isso para ninguém, porque a vida vai provar isso para todas as pessoas. Não vai resolver. Vai simplesmente ser um band-aid. Agora, as pessoas que estão de fato, que já aprenderam que elas precisam lidar com as sombras delas, com as dificuldades delas, que impedem elas de se alimentar da maneira que elas querem, ter a saúde que elas querem, etc., são pessoas que estão aqui nessa live, que vão assistir depois esse vídeo, que vão consumir depois esse podcast até o fim. São poucas essas pessoas, né? Eu aprendi isso com um grande mestre,
né? Quem foi esse mestre? Não estou desrespeitando a crença de todas as pessoas, mas para mim, tá? Foi Jesus. Jesus, ele veio trazer uma informação, um conceito, e esse conceito colocava em choque o comodismo de muita gente. As pessoas se revoltaram, mataram ele. Ou seja, ele veio trazer o conteúdo para quem estivesse pronto para assimilar aquilo e colocar em prática. A maioria não estava. Até hoje, a maioria foge desse conceito dele. Porque é difícil, Quer dói. coisas fáceis, né? Porque é difícil, Que é o dói, você tem que lidar com milagre em suas si, sombras. qual que é o milagre em si, qual que é o tratamento para ficar com a barriga desse jeito, Sim, como é que você sim. não tem flacidez, que você fez cirurgia plástica, né? Então tem várias coisas assim, facilidade, né? Mas no dia a dia as pessoas não entendem que é a mente que domina tudo. Sim. E eu estou falando isso para justamente as pessoas que possam estar com um solo mais fértil de receber essa semente, germinar elas e entender que, nossa, talvez realmente seja o momento de eu começar a trabalhar o que eu preciso que eu precisava trabalhar tem muito tempo e eu sempre ignorei. Fiquei correndo de galho em galho, pulando de galho em galho, de dieta em dieta. Então, eu estou falando isso para justamente essa pessoa que se sentir mais sensibilizada para trabalhar isso em seu momento, vá firme. Porque aí você vai literalmente encontrar aquele caminho que vai resolver as suas dificuldades. E não só colocar um band-aidzinho para te dar uma falsa sensação que você resolveu o seu problema. Tá bom, Poli? Sim. Muito obrigado Tá novamente, ótimo. tá? Foi uma honra te ajudar. Obrigada E eu. a gente vai se falando aí lá no nosso grupo e tudo mais. Pessoal, espero que eu tenha ajudado, eu, a Poli, tenha sido de alguma maneira um instrumento aqui para te inspirar, tá bom? Dúvidas, se ficou depois, alguma coisa, pode me chamar no direct, sinta-se à vontade, ou colocar nas caixinhas de pergunta, que é sempre um prazer também ajudar vocês. Tá bom? Gente, Tá bom, bom então. descanso, ótima Tchau. noite aí, Poli. Obrigado, viu, pela sua participação. Obrigada. Boa noite aí. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.